Olá, seja bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Estamos fazendo um curso de Linux na prática aqui para você. Com esse curso você vai conseguir até trabalhar com Linux em empresa, tá? Estamos mostrando muita coisa até já um pouco mais avançada no Linux e muita coisa útil que você vai conseguir fazer o que se precisar de Linux na prática, tá? Vamos ver hoje a parte de redes no Linux. Vou falar um pouquinho de interface, como configurar rota, tudo isso neste vídeo. Então fique ligado que vai ser muito bom. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e volta um pouquinho no vídeo, mas é importante que você tente fazer aí na sua máquina, tá ok? Seja bem-vindo, você que é novo, já clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha. É importante que o sininho esteja ativado, porque vai chegar mais vídeo amanhã, assim você recebe em primeira mão. Vamos lá para a tela então, vamos falar um pouco de redes no Linux, ok? Perfeito? Primeiro item, tá? Eu vou colocando comando por comando nesse vídeo, pra gente ir vendo várias coisas legais, tá? Estamos no Ubuntu, tá? A rede no Ubuntu é um pouquinho da rede, é um pouquinho diferente da rede no CentOS, tá? No Debian, os comandos de rede diferem um pouquinho do Red Hat, mas a base é a mesma, tá? O importante é isso. A base é a mesma, ok? Então vamos lá. Eu vou primeiro comentar com vocês o primeiro comando, tá? Tem um comando chamado ping, tá? O que é o ping? O ping, ele vai tentar, sabe o ping-pong do tênis? Realmente ele vai fazer um ping, né? E esperar um pong de resposta. Então basicamente é isso. Para que serve o ping? Para ver se você tem algum computador ligado perto ou algum domínio mesmo. Se você está resolvendo, por exemplo, comentando. Se eu der um ping aqui, ó, no google.com e der um enter, o que ele vai fazer, ó? Ele começa, a primeira coisa que ele vai fazer, vou dar um Ctrl C, tá, para parar. Ele vai resolver o DNS do Google, tá? Ele vai falar, opa, google.com, o IP dele é 127 217 162 110. Ele detectou esse IP e ele vai fazer um ping, inclusive da 1e100.net, tá? Nesse momento, é esse servidor que ele detectou. E o que ele vai fazer? Ele vai tentar mandar um ping para o servidor para ver se o servidor responde. E ele mede tá? Qual o tempo de resposta desse servidor, tá? Então ele vai dar em milissegundos qual o tempo de resposta, tá? Time to leave 63 e respondeu, ok? Então você dá um ping no Google, dá um enter, ele fica pingando. Para que serve o ping? O ping serve também para você ver se sua rede está estável, ok? Se por exemplo a rede cair, ele vai dar um erro de ping, tá? Então ó, a rede, tá vendo? Para você testar, repare que deu uma instabilidade, ó. Demorou um pouco mais, alguns pings demoraram mais que outros, tá? Aqui, ó, 600 milissegundos. Deu uma travadinha. Então, se você quiser testar a sua rede interna mesmo, você pode pingar de uma máquina para outra e ver se não dá erro de pacote. Se tiver erro de cabo na rede, erro de conexão, erro de protocolo, ele vai dar erro de pacote, tá? Ok? Dando Ctrl C, ele vai me dar uma estatística, ó. Aqui embaixo, 36 pacotes transmitidos, ok? Essa parte de baixo, 36 pacotes transmitidos, aqui, ó. 36 enviados, transmitidos, 36 recebidos, 0% de pacotes perdidos. E o tempo que gastou, tá? Com isso você consegue averiguar se sua rede tem algum erro, inclusive, tá? Se de repente está dando um erro de conexão, inclusive com o seu provedor, né? Se você usa Net, Speed, Virtual, qualquer provedor, você consegue testar, inclusive, no meu caso que não deu erro, né? Tá tudo bem. Sabe quando a internet começa a travar? É uma forma também de testar a sua internet, tá? No ping. Outro item, eu vou dar um clear aqui. O ping, eu posso pingar um IP específico. Vamos supor que eu quero pingar, sei lá, 127 0. Eu sei que tem uma máquina no IP 12 aqui, acho que na minha rede. Eu vou tentar pingar, ele pingou, olha só. Tá vendo? Eu tô pingando na minha rede interna. Repare que o tempo, inclusive, reduziu bastante, né? Do Google demorava bem mais que isso, né? 2,6 milissegundos, ok? Eu tô testando minha rede interna agora, tá? Ctrl C. Vamos ver se deu, a partir desse momento, deu 0% de pacote perdido, tá? Tá tudo funcionando na minha rede. Em data center, isso é muito feito, né? Quando você tá, uma máquina começa a dar alguma falha, placa de rede, alguma coisa, você consegue com o ping saber se está dando ou não falha. Você pode deixar o ping durante horas e depois de 2, 3, 4 horas ver se perdeu algum pacote. Não é para perder, tá? Numa rede normal não deve-se ter pings perdidos na rede, ok? Perfeito? Porque isso daí, o protocolo TCP/IP, ele vai fazer retry, ele não vai perder o pacote, ele vai tentar novamente, mas isso vai ocasionando um pouco de... a velocidade da rede vai caindo, né, conforme você vai tendo muito pacote perdido.
Então, é primeiro ping, ok? Vou falar um pouquinho mais, é o seguinte, toda máquina, o IP dela local, tá? O IP dela local é o 127.0.0.1. Então, sempre quando você pingar esse 127.0.0.1, tá? Esse daí é um IP reservado para o computador local. Toda máquina tem esse IP dela mesma. Enter, ele vai pingar nela mesmo, tá? Ok? Então, basicamente aqui é o mínimo de tempo possível, porque é só ele tá pingando virtualmente na interface, tá? Ok? Então tá fazendo um ping aqui, ó, tá? É bem pequeno, você vê o tempo de resposta, é mais o protocolo mesmo, mas é bem direto, ó, tá? Ok? Isso também é chamado de localhost, tá? Se eu der um ping agora, ping localhost, ele vai pingar no 127.0.0.1, ok? Ó, resolveu automaticamente. Legal o conceito? Então sempre 127.0.0.1 é também chamado de localhost, ok? Quando eu pingo no localhost, ele resolve para 127.0.0.1. Ok? Essa interface, ela sempre existe, tá? Interna é o próprio IP da própria máquina, tá? Ok? E a partir daí tem alguns IPs que são reservados para rede interna, tá? Normalmente 192.168, tá? É reservado para rede interna e o 10.0.0.1 também, tá? Você vai encontrar bastante isso daqui para rede interna, tá? Normalmente rede quando você está usando rede interna, perfeito? Vamos continuar então a partir daí. Já vimos o comando ping, ok? Agora eu vou mostrar um outro item importante para você, é o seguinte. Se eu der um sudo, ok? Vai precisar de sudo etc, um arquivo chamado hosts, tá? Então sudo vi, eu estou usando vi, pode ser o pico, nano, à vontade, etc hosts. O que ele vai fazer? Olha que legal. No etc host tem a especificação que 127.0.0.1 é localhosts e 127.1.1 é os boxes, tá? Ele reservou esses dois IPs para identificação e aqui também você vai ter aqui, ó, seguindo as linhas de IPs, tá? São para IPv6. Você tem o IP6 localnet, IP6 mcache prefix e IP6 allnodes, ok? Perfeito? Então aqui nesse arquivo eu tenho a configuração do meu servidor, ok? Perfeito? Por exemplo, se eu quiser, por exemplo, mudar isso também é possível, tá? Você pode chamar, dar um nome para sua máquina, inclusive. Se você quiser dizer, por exemplo, isso aqui é um exemplo, né? 127.0.0.1 é essa máquina, por exemplo, é Davis, ok? Eu salvo o arquivo, ok? Se eu der um ping Davis, ele vai responder em 127.0.0.1. Olha que interessante. E é legal isso porque, por exemplo, eu posso, através desse arquivo host, eu vou tirar essa linha, não precisa, tá? Eu posso, através desse arquivo hosts, inclusive, fazer o seguinte, não, eu quero que o Google não responda mais a minha máquina, por exemplo, tá? Você fala, 120, isso aqui até um hacker poderia fazer uma mudança dessa e desviar, né, um acesso de um site certo, entendeu? 127.0.0.1, por exemplo, né? É o Google, google.com. Ok? Nesse meu caso. Não tem mais Google na minha máquina, tá? Puf. Se eu tentar acessar o Google, o que acontece? Lembra o ping que eu dei no Google aquela hora? Se eu tentar pingar no Google, ele vai pingar na própria máquina. Olha só que interessante. Eu não consigo mais acessar o google.com. Eu anulo, né? Eu faço um redirecionamento do domínio google.com para o IP local, tá? É coisas mais avançadas, mas você consegue através do hosts, né, fazer um. Isso aqui é legal porque quando você está configurando, vou dar um exemplo prático. Imagine se você estivesse configurando um site, né? Você tá configurando um site. E daí, de repente, você quer fazer o seguinte. Isso é legal para quê? Imagine que você esteja configurando um site, tá? Você tem um site da sua empresa, você tá fazendo um ambiente de devel. Eu vou tirar o Google lá, tá? Tá fazendo um ambiente de devel. Você pode colocar que o 127.0.0.1, por exemplo, esse IP, ele responde a sua empresa. O que significa isso? Você consegue não usar o site oficial, você consegue simular tudo numa máquina local, né? E para o desenvolvedor seria como ele estivesse programando mesmo num ambiente de trabalho mesmo ali, tá? Então o host é muito importante esse arquivo, tá? etc hosts. Falar um pouquinho, tá? O Linux ele trabalha com uma série de interfaces de rede,
ok? Ele vai usar um padrão chamado V197, tá? Esse padrão V197, ele dá nome para interface de rede. Lembra no Windows que você vai ter Ethernet, WLAN, W1, esses nomes para interface de rede? No Linux, por esse padrão, ele vai dar um esquema de nome, por exemplo, ETH0, ETH1, WLAN 0, tá? Ele dá alguns nomes específicos aqui. Para não ficar muito nome diferente, existe um padrão para dar nomenclatura, tá? Então, primeiro é o nome mais clássico que você vai usar, né? O mais... é um padrão para Ethernet, tá? Esses conectores Ethernet são as placas de rede, ok? Ethernet. Então, o que eles fizeram? ETH, sempre ETH 0, no caso, primeira placa de rede, né? Sempre vai ter o nome e o número. ETH 0, tá? É a primeira. ETH 1 é a segunda. ETH 2 e assim por conseguinte, tá? Ele vai seguindo. Ethernet 0, Ethernet 1, Ethernet 2. E para cada nomenclatura dessa, ele vai ter o dispositivo atrelado a um dispositivo físico, ok? Então, o ETH é o que você mais vai ver no dia a dia, possivelmente esse é o que você mais vai ver, tá? Daí você vai ter, por exemplo, alguns outros também no padrão, chama V197, o padrão, tá? Então você vai ter alguns, por exemplo, quando você fala de firmware, né? Portas on-board, você vai usar o ENO1, ENO0, é menos convencional, mas para placas on-boards, tá? Também você vai ter o PCI Express Hot Plug, que é um outro tipo de placa também, chama ENS1, ENS0, tá? Também você vai ter dispositivos conectores físicos ao hardware, é o ENP2S0. ENP2S1, tá? Por aí. Daí você também vai ter os interfaces que incorporam MAC address. Seria o ENX e o número dela. Então, basicamente, você vai ter sempre um código, né? Normalmente é o ETH, tá? É o que você vai mais usar, assim, no seu dia a dia, tá? Então, vamos mostrar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês como a gente faz para ver esses dispositivos, né? Como é que a gente pode listar esses dispositivos agora nesse vídeo. O primeiro modo é o seguinte, sempre o Linux ele tem alguns diretórios onde ele guarda informações. Então, primeira coisa mais fácil, eu dou um ls, listo, tá? Barra, daí a gente vai para um diretório específico, tá? Barra sys, barra class, barra net e dá um enter. Puf. Então aqui ele lista pra gente, olha só, os dois dispositivos de rede, né, que estão disponíveis na máquina. Olha só, tem o ENP0S3. Lembra que eu comentei, eu acabei de falar dele? O que é ENP 0S3? É um dispositivo físico, né, conectado ao hardware. É a emulação que é feita no VirtualBox, tá? Da minha interface de rede. E o LO também aqui, tem dois dispositivos na máquina. A outra forma, existe um comando. Você pode digitar IP ADDR, este comando. Olha só, o IP espaço address, né? ADDR é resumo de IP é do Internet Protocol mesmo. É um comandinho chamado IP. Daí, o parâmetro é ADDR, ok? De endereço, de address. Então ele trouxe, ó, primeira interface LO, loopback, já tá escreveu aqui, ó, tá? E aqui ele vai te dar mais informações sobre o device, tá? No caso é o INET 127.001/8, tá? E o IPv6 também, INET6, ele também dá informações para você. E o outro dispositivo é o NNP0S3, tá broadcast, a forma de transmissão dele, tá? E é legal que tem os dados aqui dele que ele tá, onde ele tá respondendo também. E inclusive ó, o INET dele é 10.02.15/24, tá? Broadcast 10.02.255. Tá tudo aqui, as informações do dispositivo. Esse dispositivo ele é emulado no VirtualBox, tá? Pra gente, só para situar um pouquinho melhor, tá? Para entender um pouquinho mais o que é esse dispositivo, legal? Então, vamos agora falar um pouquinho mais de redes no... Isso a gente tá no Ubuntu, ok? Depois a gente vai ver também no CentOS, então é para distribuições mais baseadas em Debian, isso, tá? O Linux ele trabalha
com o modelo de serviços, ok? Tudo que você roda no Linux, principalmente no boot, ele trabalha com um diretório de serviços. Então, a rede, você pode botar o Linux, inclusive, sem rede, tá? A rede é um serviço, perfeito? Então, eu vou mostrar agora para vocês como é que vocês fazem para startar esse serviço, tá? Parar o serviço e continuar o serviço. Onde fica o serviço? Primeiro eu vou ter que rodar como, eu vou dar um clear aqui, eu vou ter que rodar como sudo, tá? Sudo, ok? Barra etc. Então, por que etc? etc é o diretório de configuração por default, tá? init.d, depois a gente vai falar só sobre serviços num outro vídeo, só vou mostrar de rede agora, tá? Networking, é esse serviço que carrega, né, a rede. Então eu posso dar um Network Manager Stop, tá? Ele parou a minha interface de rede, tá? Neste momento, se eu tentar dar um ping no Google, um outro comando muito importante na parte de redes do Linux é o ifconfig, tá? ifconfig, você dá um enter nele, tá? Ele vai esperar, aqui inclusive ele nem está instalado, ok? Vamos instalar o ifconfig, vou te mostrar apt install nettools, tá? Para você ter esse comando, vale a pena você já ter aí no seu Linux, tá? É bem comum o uso, então já vou trazer para vocês também. Tem algumas distros que já vem com ele por default, tá? No caso do Ubuntu não vem, na distribuição padrão, mas é importante você ter ele instalado. Então, para instalar, apt install net-tools, tá? Também já viu como fazer o apt completo, né, nos vídeos anteriores, com bem detalhes, né? A gente está instalando já. Então, if, bom, aqui posso dar um clear, tá? if config, vou mostrar para vocês. Então, o que ele fez? Ele mostrou, da mesma forma, né, que a gente tinha visto no IP address, né, com um pouquinho mais de informação. Então, a gente vai ter o MP0S3, que é o primeiro dispositivo de rede que a gente está. Se você tiver uma máquina plugada, cabo nela, possivelmente vai ter ETH0, ETH1, tá? Normalmente, servidor, a gente trabalha com ETH0 e ETH1+, porque são cabos mesmo, né? O dispositivo físico, o cabo ainda é o melhor meio de transmissão hoje, tá? Em rede. A gente tem hoje Wi-Fi e tudo, mas realmente para servidores, coisa grande, é bom ter o cabo. Então ele me deu o iNet dela é 10.02.15, tá? E o NetMask 255.255.255.0. Depois a gente vai ter um curso só de redes no canal daí. Toda a parte de NetMask, broadcast, tudo, gateway, vai ficar bem mais claro de entender. O broadcast dela tá ali e também o LO, o loopback, né, em 127.0001, tá? E config /a também é uma outra forma de você acessar informação, tá? Aqui basicamente tá dando o mesmo tipo de informação, mas também é um parâmetro bastante utilizado, tá? Porque no if config, tá? Agora eu vou mostrar um pouquinho mais de alguns detalhes para você que é bem importante. Mostrar nesse vídeo agora como você faz para mudar o seu IP, né, via linha de comando, isso no Ubuntu, ok? Como você faz? Primeira coisa, tem o comando IP, nele também você consegue adicionar um IP nele. Então você vai fazer assim, sudo IP address, mesma coisa que a gente fez na outra, tá? Daí você vai digitar o IP novo que você quer colocar. Por exemplo, vamos supor que eu queira o 92.168.1, por exemplo, 50, tá? /24, ok? E daí você coloca o device que você vai colocar esse IP, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um um servidor mesmo, um ETH0, tá? Ok? Você daria Enter. Aqui no caso, ele não vai conseguir executar, por quê? Porque eu não tenho o device, tá? Então, sudo, né, IP address, add, né, você dá o IP que você está adicionando, o dev que você vai adicionar. Legal? Se você quiser, por exemplo, deixar esse IP ativo, você vai fazer assim, sudo, ok? Set dev, o device que você vai colocar, tá? Up, perfeito? Aqui você vai deixar o device ativo. Sudo IP link setdev up, tá? No caso, eu não tenho esse device aqui, mas com isso você consegue, numa placa de rede, deixar ele up, ok?
perfeito? Fazer funcionar aí o seu IP. Se você quiser, não falei um pouquinho de rota, vou falar um pouquinho de rota, depois eu continuo essa parte de inserção de IP. Se você der um route, então comando route, traço N, tá? O que ele vai fazer? Ele vai mostrar para mim esse dispositivo que eu tenho, ó, em PO0S3, qual rota, aonde está o roteador, por onde ele está saindo. Claro, esse dispositivo aqui é um dispositivo emulado no VirtualBox, ok? Essa rede que eu estou vendo aqui, ela é emulada no VirtualBox. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês nesse vídeo, para a gente ver esse detalhe que é importante. Estou em tela cheia, eu só vou tirar o do tela cheia, do VirtualBox, tá? Perfeito? Aqui, ó, embaixo no VirtualBox eu vou ter a rede que eu estou usando, tá? Então vamos lá, eu quero ver a parte de rede dele pra gente, eu vou te mostrar. Você vai ver os ícones, tá? Ó, esse é o dispositivo de rede que ele tá usando, tá? Hoje. Tá? Ele tá fazendo um NAT, perfeito? E emulando, tá? O NAT é o Network Address Translator, tá? E ele tá emulando o Intel Pro 1000 MT Desktop, tá? E tá emulando esse MAC address via cabo, ok? Perfeito? Então aqui a gente tem mais informações, tá? Ele está emulando um cabo, tá? Como se fosse um cabo conectado e emulando essa interface, tá? Uma interface física, que é chamado de MP0S3, esse cara aqui, tá? Tá ok? Perfeito? Daí o que acontece? Quando ele emula, né? A rede interna que é disponibilizada, só para explicar melhor, né? Você vai ter o seu roteador de saída, saindo para a internet, e você vai ter a sua rede interna. Deixa eu só ele voltar a tela aqui. Você vai ter sua rede interna, tá? Aí prontinho. Então você vai ter o seguinte. Então, vou comentar um pouquinho. Normalmente, quando você está usando uma rede com roteador, tá? Você vai ter a saída para a internet no IP alto, 200, um 180 e alguma coisa, tá? Um IP bem alto. E depois, na sua rede interna do roteador, exemplo, quando você acessa via Wi-Fi, ele vai te dar um IP ou um 92 ou 68, alguma coisa, ou uma rede 10. Nesse caso, ele nos está dando uma rede 10, tá? 1002. Então aqui a gente pode ver, através do route, tá, que a gente vai fazer tudo que você tiver de destino, ele vai sair pelo gateway 10022, que é esse gateway, na verdade, é uma rede emulada, tá, no VirtualBox pra gente, perfeito? E saindo por essa interface de rede, ok? E também, se você, ele também tá aqui, você vai ter o IP local, tá? E também uma outra interface, o 69.254.0.0, ok? Perfeito? Então, é só pra a gente comentar um pouquinho sobre isso, tá? Você vai ter, se a gente der um ifconfig-a ou IP address, né? A gente vai ver o que? A gente vai ver que o nosso IP do inet é 10.0215, tá? Legal? Então, tudo que sair pela rede 10.02 vai sair, tudo, né? Que sair vai sair pelo gateway 10.022, perfeito? Esse micro 10.0215 e o gateway vai ser o 10.022, legal? Então vamos lá, se eu quiser arrumar a rota da minha interface, como é que eu faço? Você vai fazer da seguinte forma, tá? Agora então a gente já viu como subir o IP, né? Deixar o IP up, né? E agora a gente vai ver como arrumar a rota. Você vai dar o seguinte, sudo IP address. Aqui eu tô só dando um exemplo que eu não vou precisar mexer nesse IP, tá? Mas se você tiver num micro aqui, você já vai ter nesse vídeo como fazer, tá? Sudo IP route, em vez de address, route agora. Route, ok? Só acertar aqui. Tá? Então agora a gente vai acertar a rota. Você vai fazer o seguinte, add default, você vai adicionar a rota default, tá? O que é a rota default? É por onde vai sair todo o seu tráfego, perfeito? E é legal isso porque depois a gente vai ver, tá? E você escreve via, por exemplo, 10, 0, por exemplo, 22. 10.0.2.2, tá? Enter. Nesse caso, aqui ele não vai fazer porque até enter, ó. Ele vai adicionar, tá? Ele adicionou uma rota default aqui para esse IP, né? 10.022 já tava. Se eu der um route -n, tá?
basicamente ele vai manter. Eu só, até aqui a gente pode ver, ó. Tá vendo que eu adicionei uma rota adicional aqui, ó. Não tinha essa antes, tá? Então eu adicionei é a mesma rota que já tinha, basicamente, tá? Eu tô falando assim, tudo que sair pra internet, você passe por esse gateway, tá? Perfeito? Quando eu vou acessar o Google, por exemplo, a gente vê o ping, né? O que ele faz? Ele sai por esse gateway, tá? Esse gateway 10022, tá? Perfeito? Ainda pingando normalmente. Legal? Então é isso, eu queria mostrar para vocês. Ah, mas eu quero, putz, eu fiz errado, tá? Você pode route del default 022, daí ele remove a rota, tá? Pronto, voltou a rota normal, tá? Caso você reanote a rota, eu posso arrumar por aqui, tá? Então a gente já viu como adicionar o IP, como acertar já o default gateway e como acertar a rota dele, né? E como deixar ele up ou down aqui, tá? O comando para fazer isso. Isso daqui a gente tá fazendo no Ubuntu, tá? Depois eu vou fazer o mesmo vídeo também para o CentOS. Para você saber o nome do seu host, né? Você pode também ter um comando hostname, tá? Você dando um enter, ó, ele vai te trazer o nome do host, tá? Hostname OSBoxes. Lembra? etc, que a gente viu isso daqui, etc falar um pouquinho para vocês agora como configurar o servidor de DNS, né? Normalmente quando você conecta em sua casa, normalmente o próprio provedor que você está usando de acesso, ele te dá um IP de DNS, tá? Caso você queira configurar um DNS local, você pode fazer no browser também, mas para fazer isso no core do Linux, você vai fazer o seguinte, tá? etc/resolve.conf, tá? Resolve.conf. Aqui, ó, ele vai no resolve.conf, ele vai dizer qual o servidor de DNS você está usando. Normalmente um grande data center, o próprio data center te traz um servidor de DNS, tá? Nesse caso ele está usando o 127.0053, tá? Vamos supor que a gente queira usar os do Google, né? Um do Google. Você pode colocar assim, name server, ok? Servidor de nomes 8.8.8.8. Aqui a gente está trocando pelo do Google, tá? Perfeito? Então ele não vai usar esse daqui local, ele vai usar o do Google. Grava o arquivo, tá? Se eu der um ping agora no google.com mesmo, ó, ele resolveu e tá resolvendo normalmente, tá? Legal? Se eu tirar isso agora, eu vou só mostrar para vocês, ó, tô tirando os dois, comentando, né? Os dois aqui, ó. Tá? Eu tô comentando os dois name servers. Olha que interessante. Sem o name server, ele não pinga, tá? Ele não consegue resolver o nome, tá? Então, também caso se o seu Linux não tá pingando, não tá saindo, tá pingando em algum local, mas você não consegue resolver, pode ser o name server, tá vendo? Sem o name server, o Linux não resolve nomes, tá? Eu posso pingar no IP do Google, eu posso fazer isso, ó. Ainda tem internet, tudo, mas ele não resolve nomes, tá? Ó, 172.200. Depois, mais pra frente, a gente vai ver um pouquinho mais como fazer um bind, instalar um servidor local, né? Quando a gente for falar de coisas mais avançadas, ó. Eu pingo naquele IP, mas eu não resolvo mais o Google, tá? Por quê? Porque eu não tenho um servidor de nomes, tá? Perfeito? Depois a gente fala mais sobre isso, mas normalmente é um servidor de DNS respondendo na porta 53, né? Ele resolve os nomes aí, tá? Então, caso você queira, tiver num data center, se você montar na sua máquina um servidor de DNS, né? A sua máquina possivelmente ela pode até ficar 100 vezes mais rápida. Por quê? Todo nome que ela tem que resolver, ela faz um cache local, tá? Agora, eu arrumei, né? Ping Google, ele volta a pingar. Tá? Resolveu, né? O Google qual IP ele retorna. Então, etc/resolve.conf, ok? Outro comentário importante também é o seguinte: verifica se seu Linux tem esse arquivo, tá? Normalmente, o que acontece? As modificações que você faz em rota, em rede, elas não ficam para sempre, tá? Gravadas. Então, como é que você faz isso para ser todo boot voltar, tá? Você pode criar um arquivo em /etc network, tá? Esse arquivo, se não existir, ele vai ser criado, tá? Ok? etc/network, ok? O arquivo está interfaces, esse arquivo aqui, interfaces, tá? Não existe, ele é criado. Eu vou pôr um exemplo aqui, deixa eu ver se eu tenho algum exemplo desse arquivo aqui, ó.
tá? Para vocês. Bom, eu vou digitar algumas coisas aqui. Por exemplo, você vai fazer o seguinte, por exemplo, nesse arquivo, se quiser, por exemplo, colocar para ele startar automaticamente uma placa de rede, você pode colocar assim, auto ETH. Não, eu vou até pegar um exemplo desse arquivo, é melhor, porque senão vai ficar muito demorado esse vídeo. Vamos lá. Trazer alguns exemplos de código mesmo, tá? Então, etc Network Interfaces, tá? O arquivo, perfeito? Nós estamos criando ele, normalmente não tem no Ubuntu por default, tá? Então, eu estou trazendo alguns exemplos para você, tá? Aqui, para você, nesse primeiro exemplo, a gente vai especificar o loopback, tá? Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai especificar o loopback, ó, auto LO, tá? E face LO inet loopback, tá? Com isso, quando ele botar, ele já cria automaticamente o loopback, perfeito? Aqui o segundo, eu estou colocando uma especificação de um IP estático, tá? Não é, o IP dinâmico ele vai pegar via DHCP normalmente. Aqui é um IP estático. Eu estou já falando dessa máquina sempre vai ter este IP. Então auto ETH0, perfeito? A interface Ethernet, primeira Ethernet, tá? A face ETH0 inet static, tá? Nesse caso é uma interface estática, tá? O IP é sempre fixo. O address é 10.0.0.41, tá? Netmask 255.255.255.0, network 10.0.0.0, broadcast é 255, gateway no final 1, tá? E DNS name servers, inclusive tem do Google, aquele exemplo que eu dei colocando do Google, tá? Tem dois servidores de DNS. O primeiro é o 10.0.0.1, caso falhe, ele vai pegar o 8888, que é do Google, tá? O domínio aqui, você pode colocar, se você quiser dar colocar um domínio específico, você pode também colocar com esses parâmetros, tá? Esse exemplo eu quero deixar nesse vídeo, porque é muito importante para você quando tem um servidor, alguma interface com cabo, assim que configura, tá? Legal? Vou trazer o exemplo agora do DHCP para vocês. Quero trazer mais esses dois exemplos, ó. Então, é o seguinte, agora é uma rede 92.168.1.5, tá, o IP, e também no ETH0, por exemplo, e um outro exemplo, tá, não dá para rodar as duas juntas, tá, com DHCP, legal? Então, iFace, ETH0 e Net Static, perfeito? IP estático, fixo. Address 92.68.1.5, ok? Netmask e Gateway 1.254, perfeito? Trazer esse outro exemplo para vocês o seguinte. Então, qual a ideia aqui? Tem duas configurações, uma é com IP estático, ok? IP fixo, e a outra é com DHCP. Não dá para rodar as duas juntas, tá? Eu estou colocando as duas, mas só uma delas daria para usar na mesma interface, tá? Então, iFace, ETH0, iNet Static, tá? IP estático fixo. Address 192.168.1.5, Netmask 255.255.255.0, Gateway 192.168.1.254, perfeito? Então eu estou fixando um IP fixo saindo para o Gateway 192.168.1.254, legal? Embaixo é uma outra opção, você não pode rodar as duas, tem que só escolher um conjunto, né? Auto ETH0, tá? E a partir desse Auto ETH0 ele vai usar um DHCP, iFace, ETH0, iNet, DHCP. Legal? Com isso ele vai localizar e vai ver se ele pega já um IP certinho, tá? Na rede, para ele, legal? Daí já configura os outros serviços, ele configura. Mas eu quero forçar por exemplo, um host, posso, um servidor de DNS, posso, tá? Você pode colocar aqueles outros parâmetros, mas com isso ele vai pegar tudo default via DHCP. Legal? O DHCP é para resolução de nomes dinâmicos, tá? Normalmente o seu roteador te dá um IP via DHCP. Quando você utiliza uma internet normal aí, em casa, por exemplo, ele sempre vai te dar um IP de uma rede interna, né? Gerada, e um IP de saída vai ser para uma rede pública, legal? Então é isso. Esses dois modos que eu queria passar para vocês. ETC Network Interfaces, tá? Legal? Legal, então aí a gente viu os principais comandos, né? E configuração de rede. A gente viu o Ubuntu, depois eu vou trazer no CentOS também, tá? Então, importante lembrar o seguinte: toda rede você vai ter um IP,
na sua máquina, tá? E você vai ter um item chamado Gateway, que é por onde passa o seu sinal de saída, sempre vai passar por um Gateway, tá? E vai ter uma resolução de nome, é um servidor de nome, tá? No ITC Resolve fica a parte dos nomes, legal? A sua máquina vai ter um nome que é o hostname e sempre vai ter uma interface interna chamada Loopback 127.0.0.1. Sempre o 92.168 é a rede interna e 10.0 é a rede interna, legal? Tá? Depois a gente vai falar um pouquinho de classe, B, C, tudo certinho, mas basicamente é isso que a gente precisa ver nesse vídeo. Pode ser que o seu Linux tenha um detalhezinho de configuração. Hoje a maioria está com interface gráfica, então você pode configurar rapidamente na interface gráfica. Depois eu vou trazer mais outras ferramentas, tipo de configuração de rede adicionais, mas aqui é a base que eu queria que você soubesse aí no Ubuntu, nesse vídeo. Depois a gente vai fazer a mesma coisa pro CentOS, legal? Próximo vídeo eu vou falar um pouco de SSH, tá? Security Shell aí. Então, muito obrigado, seja bem-vindo ao canal, você que é novo, acabou de chegar, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixa seu like, compartilha. Depois eu vou fazer um curso de segurança, com mais coisa, mais detalhes, a gente vai entrar em rede a fundo, roteamento a fundo. Agora é mais para você saber o básico ali, tá? O ideal é o seguinte, pega, no caso específico, está no Ubuntu, você pode falar assim, como configurar, específico, tá? Aqui é para te dar já o primeiro guia, que é bastante informação de uma vez só. Próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho de SSH, que é um serviço muito importante aí pro Linux. Até o próximo vídeo.